A paz de Cristo, irmãos. Mais uma vez aqui na casa do irmão Pedro. Já tá gravando? Tá gravando. Depois eu corto. Queria agradecer de coração mesmo aos irmãos que vieram de longe, né? Que tiveram todo um trabalho para estar aqui. Isso é muito... eu vejo que Deus vê isso como uma coisa, como se fosse um sacrifício de oferta agradável a Ele, né? Porque imagina, você tem um contexto seu de vida, você tem todo um trabalho para se deslocar para um lugar. Então, e muitas vezes a gente deixa de fazer certas coisas para Deus que está na nossa frente, né? Então isso é aceitável diante de Deus, quando a gente dá o nosso melhor para eles, como foi naquela música que o irmão estava cantando ali. Né? Sacrifício para Deus não significa só aquele você sacrificar um animal, mas é tudo aquilo que nós tiramos do nosso melhor e oferecemos para Deus, amém? Então esse é o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus, aquele coração que é dedicado à obra do Senhor. E eu penso que todos que estão aqui, né, procuram ter um coração assim diante de Deus. E quando a gente tem um coração assim diante de Deus, a gente vê que a nossa vida, a nossa fé, né, a nossa vida espiritual, ela sempre vai progredir na presença do Senhor. Quando a gente não fica dormindo nas coisas de Deus. Amém? Então eu espero que o estudo que a gente vai ter hoje aqui, a gente possa ter um entendimento maior sobre todas essas coisas, né? A gente vai falar um pouco sobre sacrifícios hoje, sobre ofertas. Porque, irmãos, quando nós olhamos lá para a lei de Deus, Levítico, principalmente, Números, Êxodo, se a gente não tem a mente de Cristo, se nós não temos o entendimento de Cristo, a gente só vai ver sangue, derramamento de sangue, animais sendo mortos. Mas quando nós temos a mente do Senhor, instruídos pelo Espírito, amém, aí a gente enxerga aquilo que Deus quer nos mostrar. Amém? Aí você passa a comer o que é a verdadeira comida, que é a palavra de Deus. Não no literal, mas naquilo que Deus quis mostrar em realidade, em espírito. Então a gente vai procurar passar um pouco disso para os irmãos hoje, né? Irmãos, a gente tem que ter confiança, a gente tem que ter fé em Deus. Por quê? Vocês estão vendo como o mundo está alarmado por causa desse vírus, né? Então vocês já imaginaram como é que vai ser nos dias que vão vir agora? Se o mundo já está alarmado por, como o irmão disse aqui, uma gripezinha, já está todo mundo nem querendo sair de casa, imagina como vai ser no futuro. Então se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos em pé, a gente vai ter sérios problemas, porque isso vai gerar o quê? Uma falta de fé nas nossas vidas. Então nós vamos demonstrar isso nesse dia de hoje, que a nossa vida ela deve ser como um sacrifício agradável diante de Deus. Perfeito? Amém. Se você quer ser um sacrifício agradável diante de Deus, você vai ter que tomar a sua cruz, assim como Cristo tomou. Ele foi um sacrifício perfeito diante do Pai. E aquilo que Cristo fez, né, foi o modelo, foi a figura do que nós teremos que fazer também. Amém. Porque assim, irmãos, não é só uma cabeça que sofre, mas é o corpo, né? Quando você machuca a sua mão, machuca o seu pé, não vai ser só a sua mão que vai sofrer, mas vai ser todo o corpo. Então, assim como a cabeça sofreu, assim como a cabeça teve que ser oferecida como um sacrifício diante de Deus, nós também seremos. Bem. E a gente tem que estar preparado para isso. E as pessoas ficam pensando, nossa, mas nós vamos ser perseguidos, isso e aquilo, e ficam com medo. Quando nós olhamos para o livro de Atos, irmãos, nós vemos que os apóstolos, eles glorificavam a Deus por serem dignos de passar por todas aquelas coisas. Então, a nossa tristeza, o nosso medo, ela vai se transformar em alegria. Você entende? E nós vamos ter uma vida voluntária, nós vamos nos entregar voluntariamente a Deus com alegria. Perfeito? Então vamos lá, vamos começar o estudo. O tema é a tribulação de 10 dias. Quantos aqui já ouviram essa expressão? Está lá na carta que Jesus Cristo endereçou a uma das 7 igrejas, mais especificamente para Esmirna, quando ele fala que eles terão tribulação de 10 dias. E aí todo mundo aqui já sabe que a tribulação se trata de 7 anos e grande tribulação de 3 anos e meio. Por que Jesus Cristo fala naquele recado para aquela igreja que eles teriam tribulação
de 10 dias. Aí você tem que começar a fazer, como o Jair falou aqui, pensar com a mente de Cristo. Porque todos aqui temos o Espírito dele habitando em nós. E aí, para onde o Senhor está querendo nos levar quando Ele fala em tribulação de 10 dias? Aí você olha para esse quadro e você vai entender que existe a última semana de Daniel, que são de 7 anos, e que essa semana ela ainda não se cumpriu. Ela está para se cumprir. E que dentro dessa semana estão os últimos dias, em 7 anos. Nesse período acontece toque de trombetas, o aparecimento do anticristo, as mortandades que vão haver, as assolações na terra, a perseguição do povo de Deus, o cessar das ofertas contínuas, a morte dos santos e a volta de Cristo. E os cálices da ira de Deus sobre a terra. Tudo isso está dentro desses 7 anos que chamamos de tribulação. Muitos se enganam em que 7 anos de tribulação é só para a igreja. É para todos que estiverem na terra. De grande tribulação vai ser para a igreja. São 3 anos e meio. Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. E esses 10 dias de tribulação ao qual o Senhor Jesus se refere nessa carta para a igreja de Esmirna, ele está se referindo a esses 7 anos, essa última semana de Daniel. Como você pode afirmar isso, Pedro? Quando ele fala que você vai ter 10 dias de tribulação, você vai ter que olhar para os tempos determinados de Deus, que são as suas festas. Todo mundo aqui sabe que cada festa tem uma data que Deus escolheu para que ocorresse. Todo mundo sabe que na Páscoa acontecia no dia 14 do mês de Abib, que o ázimo era no dia 15, que as primícias eram no dia imediatamente ao sábado, que o Pentecoste era 50 dias depois das primícias, que as trombetas eram no dia 1 do mês 7, que a expiação era no dia 10 do mês 7, e que a festa dos tabernáculos era no dia 15 do mês 7 até o dia 21 do mês 7, se você tiver essas datas na sua cabeça, você vai entender o que Jesus estava falando aí. Quando ele fala, e tereis 10 dias de tribulação, você olhando para a última semana de Daniel, que são 7 anos, você vai detectar que no primeiro dia da semana de Daniel, dessa última semana que falta, se trata do dia 1 do mês 7, que são as 3 últimas festas que faltam se cumprir ainda. Trombetas, expiação e tabernáculos. Essas 3 festas, as trombetas, ela acontece no dia 1 do mês 7. E a expiação, ela acontece no dia 10 do mês 7. As trombetas é quando começa a semana de Daniel, e o dia 10 do 7 é quando ela termina. É o dia da expiação, é quando o sumo sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, sai do Santo dos Santos para resgatar a sua igreja. Tem data nos tempos determinados de Deus, nos moedes? Tem. Trombeta 1 do 7, expiação 10 do 7. Não são 10 dias? Esses 10 dias você acopla na última semana de Daniel, de 7 anos. É esse trocadilho que Jesus Cristo está fazendo. Vocês estão conseguindo me entender? Estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Sim. O que marca o início da semana de Daniel são toques de trombetas. Não caem 7 trombetas na terra? A primeira cai na inauguração da última semana de Daniel. E a última só vai cair antes da expiação, que é o 7º toque da última o 7º toque da trombeta, é que o Santo dos Santos, Jesus Cristo, sai dele. E esse é o dia da expiação. O dia da expiação é quando o sumo sacerdote, na lei, saía de dentro do Santo dos Santos com o pecado das 12 tribos de Israel remidos para introduzi-los na festa dos tabernáculos, que era no dia 15. Então, do dia 1 do 7 ao dia 10 do 7 são 10 dias. E esses 10 dias estão acoplados em cima da última semana de Daniel. E é só uma maneira diferente ao qual Jesus Cristo falou
se referiu à última semana de Daniel. Entendido? 10 dias de tribulação, última semana de Daniel. Mas por que Jesus falou isso e ele não falou logo? E tereis tribulação de 7 anos. E tereis a tribulação da última semana de Daniel. Por que Jesus ele não fala logo direto as coisas? Porque ele está apontando para algum lugar, para chamar a atenção de alguma coisa e para você desvendar o que está escrito na profecia. Do dia 1 do 7 ao dia 10 do 7 são 10 dias. Isso se refere às festas. Se refere às festas, então nós temos que olhar para as festas, para os tempos determinados de Deus, os moedins de Deus. Se temos que olhar para a festa, nós temos que olhar para a lei da velha aliança, que envolvia sacrifício de animais, que envolvia o amassar de pão com azeite, que envolvia holocaustos, aspersão de sangue em altar, incensário aceso, pães da proposição. Tudo isso está dentro dessas festas, em sombra. Mas que Jesus Cristo quer mostrar a realidade para nós. Todo mundo sabe que os sacrifícios que ocorreram nas festas se cumpriu na pessoa de Jesus. O cordeiro imolado na Páscoa foi ele, o trigo entregue como primícias foi ele na sua ressurreição, ele foi plantado e colhido, ele foi colocado debaixo da terra e depois ressuscitou como trigo. Dele nasceu uma seara de trigo, que é a sua igreja. Tudo isso se cumpre em Cristo e na sua igreja. Não vai ser diferente na trombeta, na expiação e nos tabernáculos. Tudo isso vai se cumprir, como o Israel falou, no cabeça e no seu corpo. Então, irmão Pedro, você está querendo me dizer que o sacrifício de Cristo não foi suficiente? Vai ter que ter sacrifício da igreja? Não disse isso. Eu disse que o sacrifício de Cristo e o sacrifício da igreja é o mesmo. Porque não existe cabeça separada de corpo. E todo esse sacrifício é agradável ao Pai, a Deus, que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai também. Então a morte dele foi agradável ao Pai, e a nossa morte e a nossa tribulação é sacrifício agradável a Deus. Ele se alegra na morte dos seus santos, está escrito no Salmo. Então você tem que entender que Cristo passou, o corpo passa. E tudo isso é agradável a Deus. O sacrifício do cabeça foi agradável a Deus para remir o pecado do corpo. Agora o corpo, infidelidade ao cabeça, vai passar pelas mesmas coisas por amor ao Filho e amor ao Pai. Por isso Jesus Cristo é a testemunha fiel. E por isso no Apocalipse tem 2 testemunhas. Ele é a fiel. A fiel passou pela morte de cruz e passou pelo deserto. E foi tentado por toda sorte de tentação. Deus naquele momento encontrou no coração do Filho o que ele queria encontrar no Êxodo, no coração de Israel. E não encontrou. Mas que vai querer encontrar na grande tribulação no coração dos seus filhos que estiverem fugindo do abominável da desolação. Tudo isso está ligado, irmãos. Então todos esses sacrifícios que acontecem em sombras, nas trombetas, expiação, nós vamos ver hoje, vai acontecer em realidades no corpo de Cristo, na sua igreja. Como aconteceu com o cabeça. Então tem porquê ter sangue, ter animais, ter altar de bronze, ter sacrifícios no átrio externo, aspersão de sangue no átrio interno, o acender de incenso. Tudo isso a gente vai falar hoje e vocês vão conseguir entender a história que Deus estava contando, nos preparando para o fim, de uma maneira codificada, num linguajar de velha aliança, que a gente vai codificar para um linguajar de nova aliança, e o povo de Deus vai entender. Tá bom? Então a gente vai começar. Fala aí um pouquinho. Eu acho que deu para entender bem o que o irmão falou aqui, né? Eu quero complementar um pouco algumas coisas aqui e vou ler alguns textos para os irmãos. Sim, está aqui o texto. A gente vai entender, irmãos, que, assim como ele falou, não é para que a nossa vida seja um sacrifício apenas no tempo da tribulação, mas que a nossa vida sempre seja um sacrifício a Deus. As nossas obras, os nossos atos, a nossa vida como um todo, ela deve ser como um sacrifício a Deus.
Mas ninguém aqui, irmão, ninguém aqui, creio eu, ou pelo menos a gente não conhece, nós não lutamos até o sangue ainda contra o pecado, como fala em Hebreus. E uma hora isso vai chegar. Em um momento ou outro das nossas vidas, ou de repente dos nossos filhos, isso vai acontecer. E Cristo sempre ele deixou claro para os seus discípulos que era necessário que ele morresse e fosse ressuscitado ao terceiro dia, mas que ele seria morto, seria castigado e flagelado por quem? Pelos anciões do povo, pelos sacerdotes e pelos gentios. Infelizmente, a gente tem irmãos lá no Oriente Médio, na África, em vários outros lugares que eles já estão passando por essas perseguições. Sabe, coisa de mais de 100 mil cristãos por ano chegam a morrer. E a gente muitas vezes está aqui se questionando por que a nossa vida é difícil, né? Por que a nossa vida é tão difícil? Mas a gente já viu a vida desses nossos irmãos? Então eu penso que assim, irmãos, eu acho que a posição deles é melhor que as nossas, né? Porque eles têm uma luta constante e um vencimento constante contra o pecado e contra esse mundo. Mas a gente muitas vezes é vencido pelo mundo, porque a gente se deixa levar pelas coisas dessa terra. Nos dedicamos mais ao mundo do que às coisas de Deus. Então quando você for, por exemplo, para a Coreia do Norte, eles dão graças a Deus por passar por tribulações e oram por nós, porque nós estamos aqui, de uma certa forma, numa posição inferior a deles. Porque eles têm que dar sua vida para poder servir a Cristo. E nós muitas vezes aqui não vamos nem à igreja. Mas enfim. Eu quero ler um texto para os irmãos. E eu quero que os irmãos comecem a analisar esse texto e atentar para aquilo que foi mostrado ali que ele falou aqui agora. Tá? Se os irmãos estiverem com a Bíblia aí, vamos abrir em Apocalipse capítulo 2, do verso 8 ao verso 11. Tá? Prestem bastante atenção e a gente vai começar a decodificar isso aqui para vocês. Tá? Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último. A palavra Esmirna, no grego, ela significa mirra. E sabe o que se utilizava? Para que se utilizava a mirra no contexto lá de Jesus? Era para ungir os mortos, para que não ficasse aquele cheiro de morte, né? Então Deus já estava mostrando só pelo nome da igreja aqui que eles haveriam de passar pela morte. Eles seriam ungidos, vamos dizer assim, com mirra, né? Porque eles passariam pela morte. Então por isso essa expressão Esmirna, assim como você vai ter a expressão Filadélfia, né? Que é amor fraternal, ou seja, eles são plenos no amor. E assim a gente tem que ser também plenos no amor. Amor pela verdade de Deus, o amor pelo nosso próximo, que é amor fraternal. Então, Deus já estava mostrando pelo próprio nome da igreja aqui, que eles seriam ungidos com mirra, né? Recebiam esse óleo que fala da morte. E diz assim: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Olha só, duas festas aparecendo aqui. Esteve morto, fala de Páscoa. E tornou a viver, fala de primícias. Cristo morreu na Páscoa e ressuscitou nas primícias. E diz assim: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia, né, dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Esse texto aqui é muito revelador. Por quê? Irmãos, para Deus, a pessoa que é rica não é a pessoa que tem muitos bens, que tem muito dinheiro. Mas para Deus, a pessoa que é rica é aquela pessoa que é rica nas coisas de Deus, que guarda um tesouro nos céus. Porque as coisas dessa terra, elas são corruptíveis, né? Então, quando você tem muitos móveis, muitos bens, muitos enfins, isso é pobreza diante de Deus. Porque quanto mais você tem, mais você tem que trabalhar para esse mundo. E mais você se afasta de Deus. E mais você se afasta de Deus. Agora, diz assim que eles são pobres, né? O que Jesus fala no monte, no Sermão do Monte? Bem-aventurados os pobres. Então, estes aqui são bem-aventurados, irmãos.
porque eles são pobres para o mundo, mas ricos diante de Deus. E diz assim: e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Quando você falar com judeus nos dias de hoje, irmãos, eles vão se considerar que são o povo eleito de Deus. Eles se dizem o povo eleito de Deus. Por quê? Porque eles têm a carne de Abraão, eles têm o sangue de Abraão, né? Eles estão na terra que foi destinada a Abraão, mas assim como Ismael, eles são apenas carne de Abraão. E aquele que foi considerado de fato filho de Abraão foi Isaac, né? Por que Isaac? Porque Isaac ele tinha os passos do seu pai, mas Ismael não. Então, os que são considerados filhos de Abraão são os que têm os passos de Abraão. E nós, quando cremos em Cristo, nós cremos na ressurreição do Filho de Deus, assim como Abraão creu na ressurreição de Isaac. Porque, irmãos, Deus fala assim para Abraão: Abraão, toma o teu filho que tu amas, o teu único filho, já tendo Ismael, e vai para a terra lá e faz um sacrifício com o teu filho. E chegando lá, ele vê o Monte Moriá, onde vai ser edificado aquele templo de Salomão. Ele diz assim para os seus servos: nós iremos até lá, adoraremos e voltaremos. Mas como assim, se Deus tinha mandado sacrificar Isaac? Percebe que ele estava crendo na ressurreição aí? Porque ele não teria dito assim: iremos lá, adoraremos e voltaremos. E isso significa que ele tinha fé na ressurreição de Isaac. Então a mesma fé que Abraão teve é a mesma que nós temos. Então aqueles que são considerados filhos de Abraão são aqueles que seguem os passos de Abraão. Então esses aqui que estão se achando judeus e não são por quê? Porque eles são apenas na carne, no exterior. Eles são como o quê? Como Ismael, que tinha a carne e o sangue, mas não era considerado como descendente. E eles se declaram a si mesmos judeus. Aqui tem um trocadilho, por quê? Porque a expressão judeus vem de Yehudá, que significa louvador, aqueles que louvam. Mas o verdadeiro louvor é aquele que procede da vontade de Deus. Quando você louva em espírito e em verdade. Eles não adoram espírito em verdade, mas na carne. E a carne não agrada a Deus. Então você percebe que aqui diz que eles se declaram judeus. E não são. Porque o verdadeiro judeu é aquele que é circuncidado no coração. Cristo era da tribo de Judá, perfeito? Quando você se une a Cristo, de uma certa forma você passa a ser judeu. E a sua circuncisão não é aquela circuncisão na carne terrena, mas é o seu despojar do seu corpo terreno. Porque o que Deus quer não é o homem exterior, mas sim aquele homem que procede do Espírito. Então estes homens aqui vão estar contendendo com os filhos de Deus porque se acham descendentes de Abraão. Mas assim como os judeus no tempo de Cristo perseguiram a Cristo se achando o povo de Deus, isso vai se dar nos últimos dias também. Assim como Esaú perseguiu a Jacó e assim como Ismael perseguiu a Isaac. Perfeito? E diz assim: são antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que têm que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova. Esses homens participam da sinagoga de Satanás. E você percebe que diz que o diabo está para lançar uns à prova. Diabo e Satanás tratam do mesmo personagem. Então você percebe que aqui está fazendo uma ligação de que esses que participam da sinagoga de Satanás, eles são ministros de Satanás que vão trazer provas para aqueles que são servos de Deus. Por isso que a gente vê Satanás e diabo aqui. E diz assim: não temas as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Olha aqui o termo tribulação de 10 dias aparecendo. Ser fiel até a morte, ou seja, morra. Seja fiel até a morte, você vai morrer. Né? E dar-te-ei a coroa da vida. Quais as festas que nós vemos aqui? Páscoa e primícia. Cristo foi fiel até a morte e recebeu o quê? A coroa da vida. Então se cumpriu a Páscoa e a primícia. E na igreja vai se cumprir a mesma coisa. Páscoa e primícia. E diz mais:
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Eu quero ser vencedor, graças a Deus. E eu penso que os irmãos aqui também querem ser vencedores. E como diz em Romanos, né? Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Não vai ser a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, e etc., que vai nos separar do amor de Cristo. E assim nós seremos vencedores diante de Deus. Então olha como a gente vê aqui uma coisa tremenda, irmãos. Por quê? Cristo foi fiel até a morte. Nós seremos fiéis até a morte. Cristo recebeu a coroa da vida. Nós receberemos a coroa da vida. Cristo foi perseguido por quem? Pela sinagoga de Satanás. E o interessante, olha que tremendo. Cristo lhe fala que na lei e nos profetas estava escrito que ele deveria sofrer pela mão dos anciões, né, dos sacerdotes, dos principais do povo. Mas onde é que está isso na lei e nos profetas? Você quer ver como isso está codificado para que você, por meio do Espírito, entenda? Quando você olha para a Páscoa, irmãos, quem imolava os cordeiros? Os sacerdotes. E quem entregava os cordeiros para o sacerdote? Os anciãos. E quem levava os cordeiros para os anciãos? O povo. Percebe que em figuras estava tudo demonstrado ali? Assim como o povo deveria sacrificar um cordeiro por meio dos sacerdotes, por meio dos anciões, e isso está tipificado para nós sempre para os últimos dias. Né? Tanto que se Cristo viesse hoje, meus irmãos, eu creio que ele seria crucificado de novo. Porque as pessoas estão com o coração tão duro, tão longe de Deus, que é bem possível que o mesmo acontecesse. E se aconteceu com Cristo, o que vocês acham que vai acontecer conosco? A mesma coisa. Graças a Deus, Deus ainda nos deu um tempo para podermos buscar a Cristo, nos deu um tempo para podermos andar e aprender a vontade de Deus. É tempo de nós, né, mudarmos a nossa vida para sermos entregues a Deus como sacrifício santo. Então, depois você vai falar sobre essa questão marcada, né? Você pode falar depois. Então você percebe aqui que isso que está aqui, que aconteceu com essas pessoas de Esmirna, vai acontecer conosco também. Então duas coisas que nós podemos aqui falar aqui, eu já vou finalizar, vou passar para o irmão Pedro. Aqui tem um ponto interessante que é sinagoga de Satanás, tá? E um outro ponto interessante que é judeus marcados pela marca da besta, como o irmão Pedro vai falar aqui. Porque vê que eles têm boca de blasfêmias também? E isso tem coisas interessantes aqui. Quando diz assim, ser fiel à morte, porque serão postos à prova, olha o que vai dizer em relação àquele homem do pecado que vai se levantar. Apocalipse 13, do verso 9 ao verso 10, diz assim, se alguém tem ouvidos, ouça. Qual é a mensagem que ele diz para a igreja? Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Para quem que ele está falando aqui? Para a igreja. Porque é a igreja que tem que ter ouvidos para ouvir. Não é ninguém de fora que vai ouvir, mas é a igreja que vai ouvir. Então quando ele diz assim, se alguém tem ouvidos, né, ouça. Se alguém vai para cativeiro, é necessário que vá para cativeiro. Se alguém matar a espada, ou for determinado para a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Irmãos, essa é a fidelidade, essa é a perseverança. Se você foi determinado para ir à espada, para ser provado, você vai à espada. Se você foi determinado para ir a cativeiro, você vai a cativeiro. Se Deus determinou que seja assim, será assim para quê? Como testemunho vivo de que nós seremos agradáveis a Deus. Amém? Mas infelizmente as pessoas, muitas, não vão conseguir ser fortes nisso. Mas é como eu falei para os irmãos, quando nós estamos plenamente em Cristo, a nossa tristeza passa a ser a alegria. E você vai sentir prazer em ser torturado por Cristo. Amém? Passa para o irmão. Então, o recado que Cristo coloca lá para as 7 igrejas, a gente tem que entender que ele é uma mensagem única. Ele fala separadamente para 7 igrejas ali, aquelas igrejas de Apocalipse, da Ásia, mas aquela mensagem é uma mensagem única, direcionada para a igreja do tempo do fim,
Porque ali está falando de períodos de tribulação e falando de promessas para aqueles que vencerem. Então, essa conversa de Jesus Cristo aqui é toda para o tempo do fim. Óbvio que ela transcende aos nossos tempos, ao tempo em que isso aqui foi relatado, mas principalmente ao tempo do fim. Porque tem coisas escritas aqui que se encaixam apenas no tempo do fim. Por exemplo, a tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, para receber a coroa da vida. Essas coisas só vão acontecer no final. E essa mensagem para Esmirna, tanto como para Laodiceia, como para Filadélfia e todas as outras, elas são uma única mensagem, um único recado que Jesus Cristo está dando para as 7 igrejas. Isso tem que ficar claro. Tá? A gente pegou a igreja de Esmirna por causa do tema que são 10 dias de tribulação. E para nos levar para a última semana de Daniel e para falar sobre as festas e o que acontece no ritual das festas, na lei. E mostrar as realidades disso. Então você tem que entender que essa mensagem é única. Quando ele fala aqui da sinagoga de Satanás e desses judeus, e se a gente olhar para o contexto do fim, lá no finalzinho, você vai ver que em Apocalipse 11, quando as 2 testemunhas são mortas, e elas são mortas em Jerusalém, na praça da grande cidade, no mesmo local onde foi morto o seu Salvador, que é Cristo, você vai ver que vão matar as testemunhas ali, em Jerusalém, e quem vive em Jerusalém é o quê? Judeu. Você está vendo que as testemunhas estão sendo entregues à morte por judeus, da mesma forma que Jesus Cristo foi entregue à morte pelo sumo sacerdote, porque ele era o Cordeiro Pascual. E na lei se dizia que o sumo sacerdote tinha que entregar a oferta do Cordeiro. Jesus Cristo passou por isso, a igreja vai passar por isso. Da mesma forma, em Jerusalém, nas mãos de judeus. Por isso os judeus são sinagoga de Satanás aqui. Ele está falando que ele está fazendo esse trocadilho. No tempo do fim, irmãos, quando começar a grande tribulação, a matança do povo de Deus, a perseguição, o anticristo já vai ter aparecido, já vai ter colocado a marca dele nos seus, e aqueles que fizerem resistência a isso vão ser degolados, decapitados, se não fugirem. Muitos vão fugir. E aí você vê que lá em Apocalipse 11, quando as testemunhas que atormentaram durante 3 anos e meio esse povo aqui, lá em Jerusalém, quando elas morrem, eles trocam presentes com todas as nações da terra, por felicidade de terem matado aqueles homens que atormentaram eles por tanto tempo. Não permitem que os ossos deles sejam enterrados e ficam em praça pública lá expostos por 3 anos e meio. Então você vê que para matar em Jerusalém tem que ser judeu. E esses são da sinagoga de Satanás. Entendeu por que Jesus está falando isso para a igreja de Esmirna? É um recado para o final. Você vê que em Apocalipse 13, 9 e 10 ele já leu, que aqui determina se quem tiver aqui para a espada está determinado para a espada, e quem tiver aqui para cativeiro vai para cativeiro. E a gente estava conversando sobre isso ontem e o Jair falou, eu preferia ir para a espada, porque cativeiro você vai ser torturado o tempo todo e no final ainda vai morrer. Espada é mais rápido. Espada é uma coisa só. E aí ele continua, ser fiel até a morte, porque você vai morrer, e assim te darei a coroa da vida. O vencedor ao vencedor darei a coroa da vida. Quando ele fala assim para a igreja, conheço a sua tribulação, está apontando para o fim, e a tua pobreza, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus. Quando você vai para Apocalipse, agora eu não sei qual, acho que é Apocalipse 18, 17, que ela tem, Apocalipse 17, que ela tem boca de blasfêmia, esse aqui é o povo dela.
que se diz judeus, mas são sinagoga de Satanás. Você tem que começar a linkar as coisas para entender o que Jesus está falando. Ele está falando do povo que vai habitar a grande Babilônia, ao qual Jerusalém vai fazer parte dela, porque vai ser conquistada pelo império do anticristo, que ele vai fazer no final. E judeus aqui, que não creem nesse Messias que vem, vão botar a marca, irmãos. E muitos acham que eles não vão ser enganados, eles têm temor a Deus. Mas eu quero ver se eles conhecem o que está escrito em Apocalipse, porque eles ignoram isso. Eles só creem na Torá. O Novo Testamento... Eles não creem na Torá. Eles só conhecem a lei. Eles só conhecem a lei. Mas não creem na Torá. Entende? Então, todos esses anúncios dados à igreja, eles vão ficar a par dessa história. E vão continuar comprando e bebendo. Porque não vai ser uma marca imposta, assim, violentamente apenas. Não adianta... Se entrar um anticristo aqui e começar a querer pegar você para botar uma marca, todo mundo aqui não vai querer botar, sabendo o que isso acarreta, mesmo não sendo cristão. Você acha que é assim que ele vai fazer? Ele vai vir sorrateiramente, ardilosamente, e ele já vem fazendo isso, inclusive com o povo de Deus. Ele já vem encurralando a gente na nossa zona de conforto, e depois para sair dela vai ser complicado. E aí como é que faz? Para ter tudo que a gente tem hoje, todo mundo aqui que está aqui reunido, vai ter que colocar uma marca para continuar tendo. E aí, como é que vai ser? Ele não vai vir aqui com a espada, botar no teu gogó e vai falar para você, bota. Não. Você vai botar espontaneamente. Vai ter vantagens, né? Se não tiver o conhecimento e não tiver com a sua lâmpada acesa. Que é o que Jesus Cristo está fazendo aqui, nas 7 igrejas. Essas 7 igrejas, antes dele começar a dar o recado para as 7 igrejas, mandando João escrever, João tem uma visão dele no meio dos 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas, que é aquela menorá de 7 braços, que cada um candeeiro daquele é uma igreja, e ele fala isso em Apocalipse 2. Então o sumo sacerdote, que é Cristo, ao qual João está vendo, naquela visão ali do início do Apocalipse, é o sumo sacerdote com roupas talares, cinta de ouro, no Santo dos Santos, arrumando o candeeiro, que era o primeiro ofício do sumo sacerdote antes de fazer qualquer coisa dentro do santo lugar. Era arrumar o candeeiro. E ele está fazendo aqui, arrumando as 7 igrejas. Exortando todas as igrejas, mostrando onde elas estão erradas, onde elas têm que continuar fazendo as coisas certas, e mostrando todo o merecimento, a promessa que elas receberão no final se mantiverem perseverantes. Então, isso está totalmente ligado ao dia da expiação e totalmente ligado à volta de Cristo. Só que ele está cumprindo os ofícios de sacerdote dele. Então, sem mais delongas, a gente vai entrar... Se a gente falou nos 10 dias de tribulação e a gente pontuou que no dia 1 do mês 7 é a festa da trombeta, e no dia 10 do mês 7 é a festa da expiação, e nesse período tem 10 dias, nós vamos ver o que acontece nesses 10 dias, que é a última semana de Daniel. Mas a gente vai ver primeiro a sombra disso, que está na lei. Os holocaustos, os sacrifícios e aromas suaves, tudo isso que está na lei, nós vamos começar a mostrar para vocês entenderem o literal, para depois entenderem o espiritual e o que vai acontecer no final. Então eu vou ler aqui rapidinho, em Números 29, do verso de 1 a 11, a festa das trombetas. O que acontecia nesse dia, na lei. No primeiro dia do 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Ser-vos-á dia do sonido de trombetas. Então, por holocausto de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros. Olha o número 7. De 1 ano sem defeito, e pela sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite.
3/10 de um efa para novilho, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para a oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e sua oferta de manjares, do holocausto contínuo e sua oferta de manjares, com as suas libações, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Agora ele vai para o dia da expiação. No dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma. Nenhuma obra fareis, mas por holocausto em aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Ser-vos-ão eles sem defeito. Pela sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, oferecereis 3/10 de um efa para novilho, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, um bode para a oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado para fazer expiação e do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares com as suas libações. Você vê que acontece o ritual nas trombetas e idêntico na expiação. A mesma quantidade de bichos que morria na trombeta, morria na expiação. A mesma quantidade de efa de farinha de trigo amassada com azeite na expiação acontecia nas trombetas. Tudo igual. Tem porquê isso, irmãos? Tem. Vocês prestarem atenção no que estava acontecendo aqui? Quem foi o cordeiro que morreu? Quem foi? E os 7? Ele não está dando um recado para as 7 igrejas? Você está vendo que os 7 cordeiros representam a igreja? Você está vendo que ele passou e nós passaremos? O que é o efa de farinha amassada com azeite? Da onde tira a farinha? Do trigo. Jesus Cristo não foi moído, ele não era o trigo que precisava morrer para que outros frutos nascessem? Ele não foi moído pelas nossas transgressões? O trigo não foi moído? Ele não estava com o Espírito de Deus nele, a plenitude do Espírito de Deus? Não é o azeite? Você não tem o azeite? Você não é trigo vindo dele, porque você é corpo dele? Então você vai ser amassado com azeite também. Você está vendo que esse ritual da lei mostra Cristo e a igreja? O sacrifício do cabeça e o sacrifício do corpo, em fidelidade ao corpo, ao cabeça? Só vai fazer isso quem é fiel, irmão. Amém. Só vai fazer isso quem é testemunha. Não é qualquer um. Por isso, você é chamado de cordeiro aqui, novo e imaculado, e por isso você é tido para Deus como farinha amassada com azeite. Porque ele sabe que em você tem a unção. Azeite untado, né, amassado, e isso é machia, Cristo, unção. Posso dar um parênteses? Pode, vai. Eu quero dar mais um parênteses nessa questão do irmão. Qual o texto que você leu da expiação que falava desse mesmo ponto? Só para os irmãos, se não anotaram a passagem, para anotar aí. Números 29, de 1 a 11. E depois da expiação? A da expiação é nesse contexto mesmo. Tá. Depois vocês vão pegar ali Números 29, vocês leiam ali com calma. Vocês vão ver que as mesmas ofertas que eram oferecidas nas trombetas eram exatamente as mesmas ofertas que eram oferecidas na expiação. Tá? É claro que existiam outros elementos na expiação, que a gente vê depois, mas Deus fez um link da expiação com as trombetas pelas ofertas. Porque está tratando de um mesmo evento, mas que Deus dividiu em 2 partes ali. Porque o dia da expiação e o dia das trombetas, ele fala desse período final. Não quer dizer lá, irmãos, que na realidade vai ter só um dia para o dia da expiação. O dia da expiação, ele fala de um período de 2000 anos. Ele é um resumo de 2000 anos. Por quê? Vamos tentar entender. Nós vemos que há um momento que o sumo sacerdote precisa fazer algumas coisas. Para ele entrar no Santo dos Santos, ele precisa primeiro fazer algumas ofertas, ele precisa banhar o seu corpo e trocar as suas vestes. E depois que ele fazia isso, ele entrava no Santo dos Santos e fazia expiação. Cristo fez isso. Cristo fez tudo isso.
né? Então, quando ele oferecia uma oferta por si, pela sua casa, representa Cristo oferecendo uma oferta pelo seu corpo. Porque Cristo não tem pecado, mas o seu corpo, que tipifica nós, apontava para o pecado. Então, ele precisava fazer isso pelo corpo, né, que apontava ao pecado.